Estamos no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, Gálatas capítulo 5, e nós vamos ler para iniciar só o verso 1, que já é o mundo inteiro. Gálatas 5:1. Contrário? Diz assim, conhecido: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Senta no teu lugar. Queridos e queridas, leitores e leitoras da Bíblia Sagrada, vamos retomar a nossa leitura hoje, daquilo que Paulo escreveu aqui quase como um desabafo, para as igrejas da região da Galácia. Nós estamos já caminhando para o final, já vamos ter hoje, semana que vem encerra essa nossa leitura. Acabamos a carta aos Gálatas, mas já entendemos até aqui, nesse tempo, 5 encontros aí praticamente, o problema que Paulo estava enfrentando, combatendo uma influência indevida que os crentes da Galácia, ali daquelas igrejas, estavam aceitando no seu meio, de pregadores de origem judaica que ensinavam que para os crentes ali da Galácia se salvarem em Cristo Jesus, precisavam observar a lei de Moisés, sobretudo, precisavam se circuncidar, Nós já falamos disso, só para retomar. Quer dizer, salvação em Cristo Jesus depende da observância de uma lei, ou seja, só serão salvos aqueles e aquelas que fizerem algo que mereçam ser salvos, algo que vai fazê-los merecer a salvação. Então, Paulo ficou extremamente indignado com eles, porque aquela pregação contrariava, em todos os sentidos, em gênero, grau e número, e contrariava tudo que Paulo já havia ensinado. Então, esse é o problema, sobretudo porque inutilizava aquilo que para Paulo era o mais caro, inutilizava uma teologia mais cara para a nossa vida, que é exatamente a teologia da graça de Deus, inutilizava a graça de Deus. E isso era impensável para Paulo, quer dizer, de graça nós fomos alcançados pelo Senhor, mesmo sem merecermos nada, Ele morreu na cruz do Calvário para nos perdoar e salvar. Veja, e salvar, lógico, significa nos libertar das garras do pecado, nos arrancar das cadeias, das grades, porque no tribunal desse mundo todos nós somos julgados e considerados culpados, e fomos condenados e estar aprisionados de muitas formas e maneiras. Esse é o mundo que você vive. Esse é o mundo que está aí. Antes da graça nos alcançar, nós vivíamos sob o peso da culpa que o pecado impunha sobre nós. Nós éramos culpados de muitas maneiras. A gente se sente culpado. A gente sabe. Então, para Paulo, querer voltar para trás, para ele inutilizar a graça de Deus, se aprisionando novamente às obras da lei, ao ensinamento indevido, daquilo que Jesus não fez, não disse, não tem o menor sentido. É um tremendo absurdo, ele diz, é uma estupidez. Por isso ele inicia o capítulo 5 falando com toda a convicção do mundo, queridos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, fiquem firmes, permaneçam firmes, e não voltem para trás, não queiram se submeter novamente ao jugo da escravidão que vocês viviam. Bom, é um versículo conhecido, nós já falamos aqui dele com vocês, citamos, mas aqui traz um assunto muito controvertido e eu quero tratar com vocês, porque isso precisa ser compreendido dentro de nós, porque isso é muito mal entendido. Que assunto é esse? Liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, liberdade é algo que todo ser humano anseia e tudo que ele luta, desde sempre foi assim. Mas interessante, porque liberdade realmente ela está na essência da alma humana. Nós fomos feitos para Deus, ninguém se conforma com escravidão, ninguém se conforma em estar preso, ninguém gosta de ser obrigado a nada, ninguém quer ser limitado por coisa nenhuma. Ele foi feito para ser livre, o tal do ser humano. Foi assim que o Senhor nos fez. Entretanto, eu preciso hoje chamar a atenção de vocês um pouco
para como isso tem sido usado no mundo, sobretudo no mundo que a gente vive hoje, de uma forma muito indevida, porque a gente se ilude com muito discurso de liberdade e acha que é, e a gente acaba enganado, e isso precisa ser compreendido. Veja, é fato que a liberdade é um bem supremo para nós, todos nós. Nós não nascemos para correntes, nós nascemos para ser livres. Deus nos fez para a liberdade, mas se nós não entendemos o que é isso, se nós não entendemos como é que alguém pode ser verdadeiramente livre, nós vamos ficar querendo ser livre, mas no final nós vamos acabar acorrentados a um monte de coisas. E aqui está o problema do mundo que você vive, que você explica, não, o que significa, afinal, ser livre? O que é isso? Bom, na verdade, existe uma grande mentira que foi contada. E a grande mentira contada, e nós, lógico, porque a gente gosta, a gente acreditou, é que livre é quem faz o que bem entende da sua vida. Ou não? Quando você fala, eu quero ser livre, eu quero fazer o quê? O que eu bem quiser. O que eu bem entender. Livre é quem faz o que quer. E isso é o que move o coração das pessoas, sim ou não? Isso é que move os discursos humanos. Esse é o que está... Porque todo mundo anseia ardentemente por ser livre e, óbvio, para fazer o que bem entende da sua vida. A maioria, aliás, tem feito isso, mas aí a pergunta é, e o resultado? Qual é o resultado dessa suposta ideia de liberdade? A verdade mesmo é porque as pessoas desejam a todo custo fazer o que elas bem querem da vida, é que as pessoas estão, mais do que nunca, prisioneiras de muitas formas e maneiras. Olhe e pense no mundo que você vive hoje. Observe como as pessoas se acorrentam a tantas coisas. É impressionante, mas tudo na vida do ser humano vira uma obsessão. Tudo. Até um aparelho celular. Celular é um negócio bom, né? Para se comunicar, né? É um negócio que hoje em dia funciona. Mas até um celular vira uma compulsão na vida das pessoas. E veja, é o tempo todo com aquele negócio na mão. Se o celular não está na mão, não dorme. Se não botar embaixo do travesseiro, não dorme. Se não ficar de 5 minutos ligando, quer dizer, vira uma obsessão, vira uma prisão. É impressionante. Por exemplo, o ser humano precisa se preocupar e cuidar um pouco da sua aparência, porque ele precisa ter um pouco de autoestima. Se não tem autoestima, você é difícil. É importante um pouco ter aparência, mas a aparência virou uma obsessão. A estética vira um descontrole. Academia, por exemplo, que a gente está fazendo academia agora, que a gente é jovenzinho. Minha esposa falou, vai ficar velho, caquético aqui, não serve não. Então a gente está fazendo. Mas a academia, observa, é importante para a saúde, né, Neo? É importante para a saúde. Mas as pessoas estão adoecidas atrás de um corpo, escultural, um negócio. Meu Deus do céu, tudo é... Por exemplo, se divertir é importante, diversão é algo realmente fundamental. Mas a gente vê as pessoas levando isso para uns extremos e vícios que tiram da pessoa o direito de escolha dela, porque descontrole manda na vida dela. Quer dizer, se divertir é importante, mas vira uma prisão, vira um negócio. Quer dizer, nós somos criados para a liberdade, e nós achamos que ser livres é fazer o que a gente quer da vida, mas veja como a alma das pessoas anda aflita, a alma está insegura, as pessoas andam ansiosas, depressivas, lógico, acorrentadas a uns comprimidos aí para viver, porque sem comprimido ninguém vive. Quer dizer... O que é isso? É liberdade? A gente tem que pensar. A gente precisa de Deus. Lógico, mas observe que hoje em dia existem tantas pessoas escravizadas pela religião. Líderes religiosos mentirosos usando o nome de Deus para acorrentar as pessoas. Por exemplo, quando a igreja começa a pregar e faz uso do medo, começa a ameaçar as pessoas com o inferno, para manter os seus fiéis, ela está fazendo o quê? Acorrentando as pessoas. Cadê a liberdade? Uma igreja, uma religião que prega um Deus que não revela Jesus Cristo é uma religião feita de escravos. Porque foi para a liberdade que Ele nos libertou, e sem Ele nós somos escravos. Por exemplo, tem gente, eu conheço, gente já me falou isso, tem medo de sair de determinadas igrejas, porque o pastor disse que se ela sair vai ter a sua vida amaldiçoada. E eu queria dizer para você, amaldiçoada, ela vai estar ficando nesse lugar miserável que usa o medo para acorrentar as pessoas. Isso é maldição. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. E não para nos amarrar a princípios religiosos que negam Jesus Cristo, negam o que Jesus fez, o que Ele falou, o que Ele ensinou. Então, nós temos que entender, Jesus. O problema de Paulo aqui é que na religião da Galácia, era isso que estava acontecendo. Pregadores
judaizantes estavam usando o nome de Jesus novamente para aprisionar, escravizar as pessoas. E aqui ele não colocar as pessoas sob o que ele fala, um jugo de escravidão de novo. E aqui tem um problema. Religião pode se tornar, assim, uma forma de escravidão, e nós temos que fugir disso, porque a pior das escravidões é essa. Isso é um problema, porque nos seus sonhos de liberdade, o ser humano comprou a mentira de que se fizesse o que bem entendesse da sua vida, seria livre, só que não. Está dando errado o negócio. Que não é a verdade. Normalmente, alguém, por exemplo, que só faz o que bem entende e o que quer, nunca será livre, principalmente porque já é um escravo de si mesmo, da sua história. Isso é um problema, quer dizer, nesse momento a gente pode pensar, porque se ser livre não é fazer o que eu quero, o que é liberdade então? E aí eu quero meditar com você, porque segundo a palavra de Deus, liberdade não é quem faz, livre mesmo, não é quem faz o que quer, mas livre de verdade é quem consegue não fazer o que quer. O que é liberdade para Deus? É quem faz o que quer? Não, liberdade para Deus é quem consegue não fazer aquilo que quer. E esse conceito não está em nenhum lugar do mundo, só está na palavra de Deus. E eu quero que você entenda isso. A única e verdadeira liberdade só existe na nossa capacidade de autonegação. Jesus nos libertou e nós temos que entender. Liberdade genuína, por exemplo, tinha o apóstolo Paulo, porque quando ele ensinou a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 6,12, ele disse uma frase que você conhece: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Por quê? Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, ele fala. Aqui tem um princípio de liberdade. Aqui tem a verdadeira liberdade, segundo o que o Senhor espera de nós. Aqui tem algo para o qual Jesus te salvou. E você precisa compreender isso, porque é o contrário do que a gente vê por aí, do que é ensinado, porque todo mundo faz o que quer da vida e acaba dominado por tudo que está na vida. Quer dizer, é impressionante. E algo que você precisa entender é que, nessas falas de Paulo aqui, é que liberdade existe em nós quando nós temos e conseguimos ter a capacidade de escolher. Porque o que diz que uma pessoa é escrava quando ela não escolhe, alguém escolhe por ela. Então, a liberdade verdadeira, a existência humana, é essa constante tensão entre o que a gente é hoje e o que a gente precisa ser, o que nós vamos ser. Né? Uma tensão, eu sou isso, mas eu preciso ser, ok. E para ser, eu preciso fazer o quê? Escolhas. Mas quando você é privado do direito de escolher, acabou a liberdade. Se você não pode escolher, você é privado da vida, você se torna um escravo. Então, o que é liberdade? Essa capacidade que você tem de poder escolher o que você quer da sua vida. Aqui está a dimensão de liberdade para Jesus Cristo. Então, entenda, ser livre não é fazer o que se quer, mas ser livre é ter o poder de escolher. E foi exatamente essa bênção que a graça de Deus te deu através de Cristo Jesus. Devolveu a você o direito de escolher, porque antes dele eu não tinha esse direito. Eu não podia escolher, mas hoje eu posso, graças a Deus. Porque hoje eu sou livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Libertou como? Te devolvendo um direito sagrado de escolher o que você quer da sua vida, que você antes não tinha. Presta atenção. Você chorava sozinho, no canto, na cama, no escuro, chorava porque você não conseguia e você não podia escolher ser diferente. Você não podia escolher mudar essa situação, mas o Senhor já te deu esse direito, o Senhor já te libertou. Como é que Ele fez isso? Ele morreu na cruz do teu lugar. Presta atenção. Como é que Ele me devolveu o sagrado direito de escolher? Como? Morrendo na cruz no meu lugar. Aliás, a gente poderia mudar a frase de Paulo, que é: foi para a liberdade que Cristo morreu na cruz por mim. Foi para me libertar que Ele morreu na cruz por mim. E eu quero que você entenda isso. Porque na cruz Ele se deu em nosso lugar para pagar a nossa culpa. Você já ouviu isso, nós já falamos. E com isso Ele quebrou as correntes. Ele quebrou as algemas que nos prendiam. Ele nos libertou, porque o maior capataz, o maior carcereiro, o maior carrasco que nos escravizava a nossa vida era o pecado. E você vivia subjugado, você fazia as coisas erradas e sabia que estava errado e vivia se sentindo culpado, porque o pecado faz isso, sim ou não? O tempo todo com aquele peso. Portanto, se a humanidade é movida pela mentira de que vai ser livre quando fizer o que quiser, agora isso é uma mentira, isso tem produzido escravos. Eu e você entendemos hoje que o que nos liberta é a verdade, não a mentira. E por isso em João 8,32 diz o quê? Conhecereis o quê?
E ela vai fazer o quê? Nós não podemos ser guiados por uma mentira, porque Ele não nos salvou para isso. Liberdade mesmo só em Cristo Jesus. Por isso Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Liberdade mesmo só em Cristo Jesus, porque em Cristo nós recebemos de volta a bênção de escolher o que nós queremos da nossa vida, e só nele isso é possível, em mais lugar nenhum desse mundo. E nem outra religião, só em Cristo. Sem Cristo, tudo nesse mundo nos escraviza. Esse é o ser humano, achando que é o cara, amarrado num copo, achando que é livre para o que ele quiser, preso num maço de cigarro, amarrado numa droga, achando que faz o que quer da sua vida, se matando, se consumindo. Sem Jesus Cristo, tudo nos escraviza. Até uma desgraçada de uma garrafa de Coca-Cola nos escraviza, sim ou não? Queridos, em nome de Jesus, eu já tive, uma vez eu fiz uma viagem, era novo, era jovenzinho, a Lê nem me conhecia, eu era jovenzinho. Vamos fazer uma viagem para uma chácara, acho que eu até usei esse exemplo aqui, com famílias, né, pessoas, e a mulher, uma das mulheres lá de um casal, ela chegou lá e falou: eu não trouxe a Coca. Ela entrou em parafuso. Ela saiu 11h30 da noite e foi para a cidadezinha lá, atrás de um lugar aberto para comprar Coca-Cola, porque senão ela não ia ficar. Gente, eu não sei. Cristo é a única dimensão de liberdade possível, porque quando você ouve, se rende, conhece e o segue, nada mais vai mandar em sua vida, nada. E aqui está a dimensão de liberdade que o Senhor tem para você. Isso é muito importante. Eu conheço gente dentro da igreja que vive acorrentada a um monte de coisa, dentro da igreja, e eu fico pensando como é que isso pode, né? Mas pode. Pode. Basta ser obstinado e não querer seguir Jesus. Ué, pronto. Está na igreja, está ouvindo palavra, mas não. Tem gente dentro da igreja preso a si mesmo, por exemplo, aos seus mimos, às suas manias, aos seus medos. Está preso em si mesmo, está acorrentado, não sai do lugar. Tem gente, querido, dentro da igreja que não consegue se livrar de vida. Falta o quê? Falta se render à cruz de Cristo. E nós temos que entender esse princípio para o Senhor. O que acontece é que o Senhor já nos libertou, a graça já nos alcançou, mas exemplo dos crentes da graça aqui, somos nós que temos que querer permanecer livres, ué. Liberdade Ele já nos deu, mas nós seremos livres, depende se você não voltar para trás e querer se submeter a um jugo de escravidão de novo. Depois que as portas da prisão foram abertas, somos nós que temos que querer sair das grades e caminhar em liberdade nesse mundo, somos nós. Ou senão, nós vamos ser acorrentados novamente e nós vamos fazer o que a gente quer e nós vamos estar controlados por tudo de novo. Quer dizer, a porta da cadeia se abriu, eu fui, mas voltei para lá de novo, eu estou acorrentado outra vez. Quer dizer, veja, eu vou dar um segredo para vocês nessa noite. Você é livre. Por quê? Porque você faz o que você quer? Não. Eu sou livre porque eu faço o que Ele quer para a minha vida. Por isso eu sou livre. E nada nesse mundo manda em mim mais. Porque só Ele manda. E a gente não quer. Aqui está o problema de Paulo. Você vai dizer: eu venci o mundo, eu venci os traumas, eu venci os vícios, eu venci o que me aprisionava. Como? Eu me rendi à cruz de Cristo, porque assim eu venci a mim mesmo, eu venci a carne, e hoje eu sou livre, porque só Ele manda em mim, nem eu, nem nada mais manda. Não é maravilhoso isso? Às vezes a gente tem uma ansiedade para fazer as coisas, para tudo, né? Até para viajar, a gente está ansiedade. Aí hoje a gente está... se for, vai, se não vai, também não foi, porque eu não estou atrás. Hoje ele está acabado. Se não for ele, se ele não for comigo, eu também não vou. Quer dizer, essa foi a bênção que a graça nos deu na cruz do Calvário, o que é a nossa liberdade. E é isso que Paulo está aqui tão constrangido, porque a gente precisa estar atentos e atentas ao problema que ele lembra aqui, porque se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, como é que nós podemos querer novamente nos submeter a um jugo de escravidão? Como? Isso não existe. Os crentes da Galácia estavam voltando para trás, inutilizando a graça de Deus, e o ensinamento aqui é: nós, e somente nós, podemos nos aprisionar novamente, impedir que a graça de Deus prevaleça na nossa vida, mas nós não podemos fazer isso em nome de Jesus, amém? Esse é um problema que nós temos que construir com o Senhor. Não existe liberdade lá no mundo. Por quê? Porque não existe uma liberdade possível de ser dada pelo ser humano. Essa liberdade não existe. Portanto, para sermos livres de fato, só nos rendendo a Jesus Cristo. Presta atenção aqui. O mundo acha que você vai para a igreja e vai assim: ai, tadinho, ele é um escravo da igreja. Não.
Ele pensa que você vai para a igreja, que você é um impedido, que você não pode fazer, que você... Pelo contrário. Eles não entendem que é só nele existe liberdade de fato. E aqui eu posso fazer se eu quiser, e se eu não quiser eu também posso. Porque lá ele faz se ele quer, e se ele não quer, ele faz também. Aqui não. Você faz se você quiser, e se você não quiser, você não faz. Porque você é livre, e só você é livre, e só nele existe liberdade. Isso é fundamental que a gente construa. Portanto, a pergunta que a gente tem que fazer é: a quem será que eu estou preso? Né? Eu estou preso a alguma coisa? Quer dizer, eu estou preso a Cristo ou será que eu estou preso a mim mesmo? Eu estou preso ao Senhor ou a esse medo desgraçado que quer me impedir de fazer o que eu tenho que fazer amanhã? Eu estou preso ao quê? Quer dizer, as pessoas que não aceitam estar presos a Cristo são escravos do resto. Essa é uma verdade. Era eu antes do Senhor. Desculpa, essa é uma realidade que nós temos que encarar. Portanto, essa fala de Paulo aqui tem que nos constranger, porque depois que Cristo nos libertou, como é que nós podemos aceitar estar acorrentados a qualquer coisa que esse mundo quer nos impor? Não pode, nós não vamos, amém? Em nome de Jesus. Então, Cristo nos libertou e nos deu o privilégio de escolher o que nós queremos da vida. E eu fico triste vendo o tanto de gente que renuncia a isso. Por quê? Porque era escravo. A porta da cadeia se abriu porque foi até o Senhor, mas não quer sair da cadeia, continua escravo. É uma burrice. Paulo está dizendo, vocês são estúpidos, quer dizer, o Senhor já te tirou de lá, vocês estão voltando para lá. Essa é a questão. A grande maioria das pessoas que caminham sobre a face da terra são escravas de alguma maneira. Escravas não possuem poder de escolha, faz o que os outros mandam, o que os seus senhores mandam. Algumas pessoas são escravas do dinheiro, outras pessoas são escravas de status, de fama, outras escravos de prazer, tem gente que é escravo de vícios, escravos às vezes dos próprios sentimentos, escravos do consumismo, outras escravos de religião, e tantas maneiras de ser escravo. Mas hoje você entende que não foi para nada disso que Jesus morreu na cruz para te dar. Ele morreu na cruz para te libertar em nome de Jesus, amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e eu não vou me submeter a mais nada nesse mundo. Esse é o privilégio, amém? Veja o verso 2 então, vamos ler de 2 a 6. Ele diz assim, verso 2, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo agora. Caso vocês se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo eu declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito nenhum, mas sim a fé que atua pelo amor. Né? Vamos entender isso aqui. Se vocês acham que outras coisas podem justificar vocês, se vocês acham que vocês estão se circuncidando, achando que com isso vocês vão ser salvos, é isso que Paulo está dizendo, Cristo não serve de nada para vocês. Ele quer dizer aqui, para logo com isso, que vocês estão enganando a quem? Vocês estão mentindo para quem? Vocês continuam escravos, vocês continuam obrigados a cumprir toda a lei, vocês estão separados de Cristo. Mas veja, não é por lei, mas é pelo Espírito que nós aguardamos com esperança que nós seremos justos aos olhos de Deus. Não é por cumprir lei, mas é uma obra espiritual. Não é porque nós fazemos nada por merecer, mas é porque nós queremos ser espirituais. Aqui está a questão. Somos guiados pelo Espírito, e assim nós temos esperança de que a justiça de Deus nos alcançou. Nós vamos entender isso aqui. Veja o verso 7. Ele diz assim, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Veja, observa aqui que a liberdade se conquista aqui como uma corrida, né? Ele está querendo dizer. Quer dizer, não é algo que você conquista e ponto, né? Acabou. Não, é algo que te faz seguir. A liberdade é algo que você não está mais preso, então agora você pode caminhar, você pode correr em direção à vida que só Ele pode te dar. Essa é a questão da liberdade. A liberdade não nos prende mais, e nós então caminhamos em direção ao Senhor. Isso é muito bonito. Quando Ele abriu as portas das grades que nos prendiam, nós temos que sair, nós temos que caminhar, nós temos que seguir em frente, nós temos que prosseguir nesse caminho de liberdade e não voltar para dentro da cadeia de novo, como eu falei. Porque vocês corriam tão bem, quem foi que impediu vocês de continuar caminhando? Quem foi que impediu vocês de correr aqui? Quer dizer, ser livre é poder escolher, e escolhendo, nós vamos ver nossa vida caminhando para frente. Escolhendo por ser livre, nós vamos ver
a nossa vida dando certo, a gente caminhando para o alvo, e não voltar como caranguejo para trás, vendo tudo dando errado de novo. Vocês corriam bem? Quem foi que impediu vocês de continuar? Verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Vamos ler até o 12. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses aí que os perturbam, quem dera que se castrassem. Vou explicar para vocês aqui, calma. Ele está dizendo, é um erro que pode parecer pequeno, o que vocês estão fazendo. Mas sabe como um fermento, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, quem faz pão aqui sabe, bolo, né? Um pouquinho de fermento já estufa tudo. Veja, esse errinho aqui pode tirar a liberdade e comprometer a caminhada de vocês inteira. Esse errinho. Eu tenho esperança de que vocês vão mudar de ideia. Se eles estão dizendo que eu também prego a circuncisão, por que é que eles estão me perseguindo? O que está acontecendo aqui? Só para você entender. Quem lembra aqui do episódio em que Paulo conheceu Timóteo e levou Timóteo consigo? Nós estudamos isso em Atos dos Apóstolos. Quem lembra? Quando ele conheceu Timóteo, ele ficou encantado com ele, com a qualidade daquele menino, e ele quis levar Timóteo consigo. O que Paulo fez? O pai de Timóteo era grego. O que Paulo fez? Circuncidou Timóteo. Lembra disso? Nós estudamos isso em Atos. Ele circuncidou Timóteo, para quê? Para que não tivesse falação, para que os judeus não tivessem nada contra ele, contra aquele menino. Mas depois, o que aconteceu? Esses judaizantes estavam usando isso para dizer que Paulo também era favorável à circuncisão dos gregos, afinal ele circuncidou Timóteo. Quer dizer, se eles dizem que eu também prego essa porcaria aí, por que eles estão me perseguindo? É isso que ele está dizendo aqui. Essa palhaçada. Estão me perseguindo por quê? Se eu concordasse com isso, estaria inutilizando a cruz de Cristo, isso eu não vou fazer jamais. Quanto a esses atribulados que estão pregando circuncisão para perturbar vocês, quem dera fosse logo castrado. Maldoso, né? Mas a questão aqui, só para você entender um pouco também, existia, nesse tempo, um ritual pagão, dentro do Império Romano, que se chamava culto de Cibele, era uma religião pagã, e a castração ocorria nesse ritual. Fazia parte de uma devoção de alguns, né, que era se castrar. E por isso, Paulo está comparando aqui o que aqueles judaizantes estavam pregando com um paganismo. Ele está dizendo, isso aí tem poder para Deus tanto quanto um paganismo. Nada, né? É ridículo. Já que é necessário se circuncidar, daqui a pouco vão querer se mutilar também. Tomara que faça isso mesmo. Assim mostra quem eles são, né? Quer dizer, esse é o desabafo dele, é escrito que ele está irritado aqui. Daí ele repete, e repete de novo. Sabe por quê? Porque é importante, verso 13, ele vai dizer de novo, até o 18. Irmãos, irmãs, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, porque toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Só para entender mais também, como já dissemos aqui, a verdadeira liberdade é se libertar do quê? Da carne. Livre de verdade é quem se liberta de si mesmo. E por isso, nós não podemos usar a nossa liberdade para fazer o que os nossos desejos anseiam. Pelo contrário, nós temos que negar a nós mesmos e servir uns aos outros, Paulo vai dizer. Se o problema desse povo é obedecer à lei, o maior mandamento da lei, qual é? O maior de todos: ame o seu próximo como a si mesmo. Se a questão é lei, ao invés de circuncidar, por que a gente não ama o nosso próximo, a gente se nega a si mesmo, a nós mesmos? Quer dizer, cumprir a lei não é circuncidar, não é observar sábado, não é nada. Cumprir a lei é negar a si e se doar aos outros por amor. Já que o problema é lei, né? E veja o verso 15. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso eu digo a vocês, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Repito, vocês não fazem o que vocês desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais sujeitos à lei. Veja isso aqui, o que adianta cumprir a lei se o que manda na sua vida é a carne?
O que adianta cumprir uma lei na igreja se o que manda é o que você quer, é o seu desejo pessoal. Por isso, vivam pelo Espírito, de modo nenhum se rendam a satisfazer a sua vontade. Por quê? Porque a carne e o Espírito desejam o que é o contrário. O que um deseja, o outro é o contrário. A grande batalha, aliás, que acontece dentro de todo ser humano é essa. Essa grande luta minha, tua, é o conflito do quê? Da nossa vontade caída com a vontade revelada pelo Espírito dentro de nós. Esse é o conflito o tempo todo, 24 horas. Esse é o nosso grande problema. Por isso, ele diz que quer vir e fazer morada onde? Por isso ele quer habitar o nosso interior. Por quê? Se aqui dentro o que manda é a carne, escravidão. Por isso ele quer vir e habitar e mandar aqui dentro, porque quando ele habita e manda, ele vai destronar a carne, para destronar a nossa vontade. E aí, querido, para nos dar a verdadeira liberdade, e com isso nós não fazemos mais o que nós queremos, mas nós temos condição de não fazer o que nós queremos, e nós fazemos somente o que o Senhor espera de nós. Aqui está a grande mudança na vida de Cristo, aqui o nome disso aqui é conversão. Aqui está a grande mudança na vida do ser humano. Essa aqui é a questão, veja o verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Deixa eu falar para vocês aqui, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui. Ele está dando aqui 4 dimensões, para dizer que as obras da carne pervertem todas as dimensões do ser humano. Compreenda isso que Paulo está dizendo. As obras da carne pervertem primeiro o amor, o bem supremo, o amor. Como? Com imoralidade sexual, com impureza e libertinagem. Isso deturpa o quê em nós? A capacidade de amar. Depois ele vai dizer, as obras da carne pervertem o relacionamento da pessoa com Deus. De que jeito? Através da idolatria e da feitiçaria. Essa é a segunda dimensão. Depois ele vai dizer, as obras da carne pervertem e destroem a comunhão entre as pessoas. Por quê? Porque produzem ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, divisões, facções e inveja. Destrói a comunhão, os relacionamentos. E depois ele vai dizer ainda, as obras da carne pervertem e degradam todo o corpo físico da pessoa. Por quê? Porque causam os excessos, os vícios, através do quê? Embriaguez, orgias e coisas parecidas a essa. Percebe que ele estabelece 4 dimensões aqui, todas elas juntas destroem a vida humana, perverte o ser humano, acaba com a existência humana. O que é isso? Obras da carne. O que é obra da carne? Obra do próprio ser humano, obra de nós mesmos, aquilo que nós mesmos fazemos quando nós somos governados por nós mesmos. Mas aí veja, isso é maravilhoso. E ele vai dizer, essas obras da carne, das pessoas que estão entregues ao seu próprio querer, nos impedem de viver o reino de Deus, aquele que Deus tem para os seus filhos e filhas, né? Mas veja o verso 22. Nós já estamos indo para o final. Calma aí, tá? 22, 23. Ele vai dizer assim, ó, mas o fruto do Espírito é o quê? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Toma posse disso aqui. Por quê? Porque nós vimos 4 formas como as obras da carne destrói tudo. E agora ele nos dá 4 medidas quando tudo é refeito em nós e nós somos restaurados. Porque se as obras da carne, da nossa própria vontade, destrói toda a dimensão da vida humana, como é que se impede as obras da carne? Com a presença do Espírito Santo. Com a presença do Espírito Santo. Uma pessoa que ouviu, creu, seguiu e se rendeu a Cristo, que aceitou passar pela mesma cruz que ele passou, porque negou a si mesmo como ele fez, é uma pessoa que se torna templo e morada do Espírito Santo. Por quê? Porque a partir disso, a pessoa é governada pelo Espírito. E aí ela é uma pessoa que se torna realmente livre de fato. Só nele é liberdade. E para quem é livre de fato, os frutos do Espírito, aliás, os frutos da presença do Espírito em nós são vistos em nós. Nós negamos a carne, nós conseguimos acabar com essa perversão, essa degradação toda. Quando? Quando o Espírito habita aqui e são vistos os frutos. Veja, a oposição que Paulo fala aqui.
Porque os escravos da carne revelam a degradação humana completa, mas os governados pelo Espírito revelam que os frutos do Espírito em tudo e não por acaso é uma oposição, é o contrário às obras da carne. Porque se as obras da carne pervertem o amor, o primeiro e maior fruto do Espírito é o amor. Para Deus tudo se resume no amor. Os filhos e as filhas de Deus têm no amor a medida de todas as coisas. Porque quem tem no amor a medida de todas as coisas está dizendo não às obras da carne e é um servo de Deus governado pelo Espírito de Deus. Presta atenção aqui. Isso é muito importante que você entenda. Se as obras da carne perverteram o relacionamento das pessoas com Deus, quando ele é liberto, a sua vida revela o fruto do quê? Da alegria e da paz que só Deus pode dar para um filho e para uma filha. A coisa reverte, muda aquilo que foi pervertido. Se as obras da carne perverteram a comunhão entre os irmãos, a presença do Espírito faz frutificar de novo a paciência, a bondade uns com os outros, a benevolência, a fidelidade, a mansidão, quer dizer, restaura a comunhão que havia sido perdida. Ele vai falar mais, presta atenção aqui, se as obras da carne perverteram o corpo físico com seus excessos, com os descontroles, a presença do Espírito Santo devolve o quê? O domínio próprio sobre si mesmo. Não é lindo isso? Percebe que tudo que estava errado pode ser retomado e consertado, seja na sua vida pessoal com Deus, na sua comunhão com as pessoas, nos seus sentimentos, no seu corpo físico, tudo pode ser restaurado. Como? Com a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você, em você. Porque os frutos do Espírito serão vistos. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. É a presença e só a presença dele. Veja, e não é a presença dele na igreja, né? Como a gente pensa. É dentro de nós. É a presença dele influenciando as nossas escolhas. Constrangendo a nossa vida com uma palavra que foi revelada e ministrada. Eu ouvi e me constrangi. Tem o poder de nos devolver a liberdade, inclusive de dominar a nós mesmos. Ai, pastor, mas eu não consigo. Quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, já estava falando mal daquela lambisgonha. Porque, ai, meu Deus. Por que eu faço isso? Porque falta alguém mandando aí. Falta Espírito de Deus. Porque o Espírito nos dá o domínio. Contra essas coisas, meu irmão, minha irmã, não há lei, não há nada. Quando uma pessoa nega a si mesma e passa a não fazer o que ela quer, automaticamente sua vida vai refletir o Espírito que tomou conta da sua vida e com isso, frutos vistosos. Frutos serão vistos. Isso é maravilhoso, sim ou não? Entenda uma coisa. É impossível ver os frutos do Espírito sem a presença do Espírito. Não adianta dizer, porque se o Espírito não for em nós, não vai ver nada. Porque os frutos não são nossos, são dele. Isso é muito importante. Não são conquistas somente do nosso esforço. Não somos nós que conseguiremos sozinhos, através de leis, vencer a carne. Mas é só quando o Espírito vir e fizer morada e governar a nossa vida. Qual é o meu papel, pastor? É se render, ouvir, crer e seguir em frente, sempre negando e obedecendo ao que ele ministra, em nome de Jesus. Entende o caminho de salvação aqui, o caminho que importa? E aí, só para encerrar a leitura, Paulo confirma isso, veja o verso 24, ele diz assim, para encerrar o capítulo 5, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, ora, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, né? Ele encerra assim o capítulo 5, viu? Jesus Cristo, veja, se deu por nós por vontade própria. Jesus não foi obrigado por ninguém. Ele mesmo se deu. Foi decisão sua de se entregar na cruz para nos devolver o direito sagrado de escolher que tipo de vida a gente quer. Ele nos deu de graça o direito sagrado à liberdade. E nós, para usufruirmos dessa liberdade, temos que dar um pulo lá na cruz também. Temos que ir lá na cruz também e crucificar a nossa carne. Você entende o que é um crente? Você entende o que é um evangélico? Ele livremente escolheu se dar ali, ele morreu ali por nós. E o que tem que fazer? Dá um pulinho ali. Faça o quê? Diga não para você mesmo. Crucifique a sua carne. E assim você vai, querido, em nome de Jesus. Veja como ela é preciso. Olha que o Paulo é preciso, fazer morrer na cruz do Calvário a nossa carne com suas paixões e desejos. A gente tem que dizer não. Porque se você não fazer morrer isso dentro de você, nunca vai ter espírito, nunca vai ter fruto, nunca vai ter salvação em nossa vida, em nome de Jesus, amém? Então, sem nenhuma sombra de dúvida,
Esse mundo é o que é porque as pessoas são escravas de si mesmas. Esse é o mundo que você conhece, dando cabeçada por aí, sofrendo. A motivação de tudo que acontece de ruim nessa vida está num ser humano caído que só faz o que acha melhor para si mesmo. Infelizmente, não tem jeito. Quer dizer, agora, solução para o mundo, para mim, só Cristo pode dar. Para mim é o seguinte, só Jesus, nenhuma outra dimensão na vida, nenhuma outra religião, só Jesus nos ensina que salvação para esse mundo está no fato de que as pessoas precisam morrer para si mesmas e se doar aos outros por amor. É a única salvação que existe para nós. Fora isso, é só escravidão. Fora isso, não tem solução para nós. E eu acho isso extraordinário. Isso é o que Paulo chama de viver pelo Espírito. Pelo Espírito. Se eu e você vivemos pelo Espírito, ele vai dizer, então, por favor, andem pelo Espírito também. Se vocês vivem por ele, andem por ele. Quer dizer, se vocês vivem por ele, mostrem frutos que são dele. Quer dizer, tudo que fazemos na caminhada da vida, fazemos pelo Espírito e não por nós. É isso que ele quer dizer. Matem essa carne, neguem a sua vontade. Eu quero tanto, mas é o que Deus tem para mim? Não sei, então não vou fazer. Mas eu quero, mas eu não vou. Por quê? Porque eu vivo pelo Espírito. Porque é Ele que me conduz. Veja, a vida pelo Espírito não é uma teoria, mas é uma coisa real, que significa andar por aí espalhando os frutos do Espírito por esse mundo, amém? Amém? Nessa vida não cabe presunção, provocações, invejas, porque ninguém é melhor que ninguém. Porque em Cristo todos nós somos um, amém? Então, queridos, presta atenção aqui, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E, portanto, é em liberdade que nós caminhamos nesse tempo, amém? É não aceitando de forma nenhuma nada que queira impedir aquilo que Deus já te deu de graça. Como é que você pode jogar isso fora? Não pode, você ganhou de graça. É um presente maravilhoso, que trouxe vida para você de novo, que te possibilita caminhar livre do medo, livre de tudo, liberto por esse mundo, podendo escolher, isso aqui é legal, mas não quero não, hoje não quero, isso aqui, isso eu quero, tá. Mas é bom, não, então também não, isso aqui é legal, isso eu quero. Eu não quero estar aqui, eu quero estar ali. Você é livre, porque Ele te libertou. Você não está amarrado a mais nada, você aprendeu a dizer não para essa carne, para esse desejo, para essa paixão, e se entregar inteiramente ao Senhor em nome de Jesus, porque essa é a liberdade que Ele tem para você, amém? Você recebe isso? Se recebe, pode aplaudir, porque o Senhor é bom. Glória a Deus.